Bom dia! Hoje eu vim falar um pouco sobre como eu comecei a desconfiar do autismo do Israel. Quando ele já era pequenininho, assim, quando eu amamentava ele, eu comecei a perceber que ele não olhava nos meus olhos. Mas até então não era nada, né? Nossa, ele é bebezinho ainda e tal. Mas eu sempre fiquei assim, achando estranho. Eu falava com ele, ele amamentava e ficava olhando assim pros lados. Igual eu quando tô olhando pra câmera. Porque eu tenho vergonha ainda, mas enfim. E ele olhava para os lados, não focava muito nos meus olhos. Aí eu achava estranho, mas tá. Quando ele fez 1 ano, ele não atendia pelo nome ainda, né? Ele já tava com 1 ano, normalmente com 1 ano a criança já atende pelo nome, já reage quando a gente chama, fala alguma coisa. E daí eu comecei a estranhar, sabe? Eu falava assim, nossa, que estranho, eu já tenho 1 ano, não atende pelo nome, quando a gente chama nem olha. Ele sempre olhava muito distraído para as coisas, né? Mas aí foi levando. Aí ele começou com umas manias de ficar indo e voltando, que ele já tava andando já com 1 ano e pouco, 1 ano e 4 já. Ele ia e voltava para um lado, ficava girando, os brinquedos que ele brincava, ele girava tudo, ele girava carrinho, ele girava tudo, tudo ele girava, né? Daí eu já comecei a ficar estranhando já. E o carrinho, ele nunca brincava assim de forma correta. Ele virava o carrinho de ponta cabeça e ficava focado assim na rodinha, ele ficava por horas, horas. E você chamava, ele não olhava. Daí eu falava assim, não é normal, né? Criança não olhar, não interagir, ficar girando as coisas. E nisso eu já pesquisava muito bem, assim, sobre autismo, as coisas. Eu já sentia, assim, alguma coisa, sabe? E pesquisava bastante sobre o assunto. Daí eu falei assim, ele deve ter alguma coisa, mas vamos esperar, né? Pra ir passando o tempo pra ver o que é. Quando ele tava com 1 ano e 7, ele ainda não falava nenhuma palavra. Não falava mamã, não falava papá. E assim, com 1 ano e 5 meses, falam que a criança tem que pelo menos formar a frasinha, né? E ele não falava nada, não falava mamãe, não falava papai, não falava papá, tetê, nada, não falava nada. Nada, nada, nada. Então já juntou. Não atendia pelo nome, girava tudo, tinha movimento repetitivo que ia e voltava, ficava girando por meia hora, sem parar. E não falava. Não falava nada, 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 nada. Daí já falei, aí alguma coisa, né? Tá assim, diferente. E não olhava no olho. Você falava com ele como se você estivesse falando com ninguém, sabe? E as pessoas falavam assim, não, nada a ver, coisa da sua cabeça. Mas eu já comecei a ficar atenta. Falei assim, não é normal, né? Não é normal. Porque eu tenho um sobrinho que tem 2 meses de diferença dele. E o meu sobrinho já interagia. O Rael não dava tchau, né? Ele não apontava. E ele já tinha 1 ano e 9 meses. Ele até hoje não aponta. Ele até hoje não dá tchau. Ele até dá tchau, só que assim, em momento aleatório. Não assim, na hora que a gente fala tchau, tchau, Israel. Não, às vezes ele tá do nada lá assistindo um desenho. Daí ele começa assim. E ele não dá nem tchau assim. Ele dá tchau assim, né? E começa assim a dar o tchauzinho dele em momento aleatório. Mas enfim, eu vi que não era normal, comecei a pesquisar sobre, né? E começou a tudo se encaixar. Depois começou a questão do paladar seletivo. O Rael não come nada molhado, come só coisa bem sequinha. Arroz e feijão é a morte pra ele. Não come de jeito nenhum, tem que segurar ele. Falam que na verdade. Agora eu parei, porque falam que não é o certo, né? Mas eu tinha que segurar ele, os bracinhos dele, enfiar na boca dele, senão ele não comia. É porque assim, quando você é mãe de autista e você vê que seu filho não come fruta, não come legumes, não come arroz, feijão, só come bolacha, pão, carne, você fica desesperada. Tipo assim, você fala, meu Deus, misericórdia, criança, coma. Você sente uma mãe assim péssima. Só quem é mãe de autista vai entender o que eu senti, sabe? Agora eu parei porque falam que não adianta forçar, então eu tento substituir por frutas, que ele come bastante, por suco, por bolacha, água e sal, entendeu? Que já não é tão assim pesado pra ele. Tento substituir, mas infelizmente eu ainda sofro muito com isso. Nossa, é uma tristeza. E foi o paladar seletivo, não falar, não atender pelo nome, não interagir, dar tchau aleatoriamente, nada, não interage com nada, né? Mas aí fui atrás, né?
fui atrás do pediatra, expliquei, ele falou assim, olha, realmente ele tá com atraso de desenvolvimento, vamos encaminhar pra neuro, né, pra ver o que pode fazer. Aí encaminhamos pra neuro, né, passei na neuro, ela falou assim, como ele era muito novo, não tinha como, tipo assim, não dá nenhum parecer. Aí o que ela fez? Ela me deu encaminhamento para terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicóloga e exame auditivo, de audiometria para poder, Bera, uma coisa assim, para poder descartar a surdez, né? Que às vezes pode ser que seja isso pela questão da falta de atenção, de não atender pelo nome e tal. Só que nesse meio tempo eu passei na neuro do convênio. E nesse meio tempo eu fui mandada embora do meu serviço e acabei ficando sem o convênio. Aí tive que voltar para o SUS, né? Eu tive que ir no SUS, explicar a situação, pedir uma guia e graças a Deus eu consegui as terapias, né? Pelo menos ele foi encaminhado, eu peguei as guias da neuro que ele tinha passado no particular, coloquei no SUS, consegui, ela fez uma nova guia lá e encaminhou para as terapias. Aí o Rael começou a passar em terapia ocupacional e psicóloga. Só que a neuro que ele tinha passado tinha pedido para ele fazer o exame de audiometria e passar na fono, porque ela precisava da avaliação dos 3 para conseguir fechar o diagnóstico. Só que lá não tinha fono e também a audiometria demorou, mas consegui, né? Daí eu fiz a audiometria depois de 4 meses esperando. Nisso o Rael já tinha uns 2 anos e pouco, Aí ele fez a audiometria, deu tudo certo, ele ouve 100% dos 2 ouvidos, realmente é questão da desatenção do autismo, né? E daí a fono até hoje ele não conseguiu. Falei assim, não compensa eu voltar nessa neuro, porque eu não tenho todas as avaliações que ela pediu, né? E nesse meio período, infelizmente, a psicóloga do Rael veio a falecer. Então, tipo assim, ele teria que começar do zero com uma nova psicóloga para fazer a avaliação. Daí eu falei assim, olha, como realmente tá complicado, não vou conseguir voltar na neuro, porque não tenho tudo que ela pediu, vou pedir para encaminhar alguma coisa assim do SUS que possa me ajudar. Menina, é um processo gigante, de quase 1 ano e pouco correndo atrás disso, mas enfim. Passei no SUS, foi encaminhado pro núcleo do autista que tem aqui em Votorantim, graças a Deus, tem um núcleo com tudo que o autista precisa, com médico, com psicóloga, terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, tudo que você imaginar, é uma porta do Senhor mesmo, sabe? E graças a Deus ele foi encaminhado, a gente passou na entrevista, só que estamos aguardando ele passar no neuropediatra para pegar todo esse processo, todas as escritas que ele tem de pediatra, de tudo, para poder fechar o diagnóstico. Só que assim, todo mundo que ele passa, todo terapeuta já diz que ele realmente tem os sinais do autismo, né? Eu só preciso assim fechar o diagnóstico e na verdade assim, o Rael agora hoje tem 2 anos e 10 meses. Para fechar o diagnóstico mesmo é só a partir de 5 anos, mas assim, tendo a suspeita eu já consigo correr atrás das coisas para ele desde já, né? Mas assim, hoje o Rael, ele até atende pelo nome, mas não é sempre, ele tem quase 3 anos. Ele ainda não verbaliza, tipo assim, ele até repete algumas palavras, mas às vezes sem sentido, aleatoriamente, na hora que ele quer, entendeu? Então ele não fala, atende bem pouco pelo nome, não é sempre que ele atende, não fixa o olhar, tem movimentos repetitivos aleatórios, dá tchau, como fala? Dá tchau, bate palma, tudo em momento aleatório. Tem o paladar muito seletivo, não é qualquer coisa que ele come, né? E ele, assim, vive no mundinho dele, ele faz as coisas dele, brinca nos brinquedos dele, não gosta que fique mexendo nas coisas dele. Poucas vezes ele teve crise forte, tipo assim, das vezes a gente sair em bastante lugar, ele chegar e ficar totalmente desequilibrado, chorar e nada acalmar. Foi poucas vezes, graças a Deus, mas assim, ao nosso ver, ele realmente é autista. Eu ainda não sei o grau, se é do leve ou moderado, porque ele tem um QI bem elevado. Ele é muito inteligente, ele sabe os números, ele sabe as letras, ele sabe montar quebra-cabeça. Porém, assim, ele faz tudo por gestos, ele fazer. Agora, falar ou se comunicar com você é muito bloqueado, entendeu? Tanto que, assim, pra gente se comunicar, ele pega a minha mão,
leva para o objeto que ele quer, pega a mamadeira, traz na minha mão. Então eu tenho que sempre estar oferecendo, sempre estar tentando adivinhar o que ele quer. Só que assim, como eu sou mãe dele, eu já sei o que ele quer, entendeu? Então é muito importante. Quando você desconfia do autismo no teu filho, você acompanhar, você aceitar pro melhor dele, porque senão vai falhar na comunicação de vocês, seu filho vai sofrer muito mais, entendeu? Então, aceitar é o princípio de todas as coisas. Desde o começo, na verdade assim, ó, teve uma vez, antes de eu ter o Rael, na verdade quando eu acho que eu tinha acabado de casar, começou a vir umas sugestões assim de vídeo de autista. E apareceu uma mãe lá, que ela... Desculpa se der uns cortinhos aqui, porque meu celular tá com pouca memória, mas enfim. Apareceu uma mãe lá, né, nas minhas sugestões, que ela falava com o filho e o filho não olhava, que o filho dela era autista. E naquele dia que eu vi aquele vídeo, eu falei, nossa, eu vou até deixar pra não ver, porque me deu uma aflição, mas tão grande. Falei assim, Senhor do céu, imagine você olhar pro teu filho, falar com o teu filho e ele não responder. E mal sabia eu que Jesus já estava preparando meu coração para isso, entendeu? E assim, hoje eu falo com o meu filho e meu filho não olha nos meus olhos. Mas se tornou uma coisa tão leve, tão perfeita, que Deus ele cura nosso coração antes mesmo de dar. A gente só tem que se permitir essa cura. A gente tem que se permitir ter essa cicatriz curada. Eu desde o início sempre aceitei. Falei assim, na verdade, quando assim eu desconfiava, chegava para as pessoas e falava, elas falavam assim, não, é coisa da sua cabeça. Daí eu falei, não, eu acho que é coisa da minha cabeça, não vou mais correr atrás, tal. Quando ele tinha 1 ano e pouco. E teve uma vez que a minha sogra, ela trabalha com crianças, né? Sempre trabalhou em berçário e tudo, e ele tinha 1 ano e pouco. Ela falou assim, olha, Mi, não é normal ele não atender pelo nome. Na idade dele já era pra ele atender pelo nome. E eu lembro que, nossa, como se caísse uma máscara de mim. Eu falei, realmente, o meu filho é autista, o que eu tô fazendo aqui parada, não enxergando isso? Nossa, arrancou uma venda dos meus olhos. E nesse dia eu chorei, mas eu chorei. Falei, meu Deus, o que meu filho vai fazer? Meu filho não vai ter amigo, meu filho nunca vai falar, meu filho vai ser um bebê pra sempre. Tudo que eu planejei pra ele morreu. É um luto. Eu chorei o dia todo. Mas no outro dia eu me levantei e falei, não, eu vou ajudar o meu filho. Se o Senhor me deu ele especial, é por um propósito. E não rejeitei. Falei assim, não, se o Senhor me deu ele especial, o Senhor fez por um propósito. Porque as pessoas têm a tendência de achar que não, Jesus vai curar, que Deus vai curar. Só que eu tenho no meu coração assim, que tudo que Deus faz é perfeito. E até as crianças especiais são perfeitas aos olhos de Deus. Nós que temos um bloqueio muito grande, nós que achamos que não é perfeito porque não é igual ao outro, nem igual ao perfeito do mundo. Só que o perfeito de Deus não é o nosso perfeito. O perfeito de Deus é muito mais além do que a gente imagina, né? E foi assim que eu aceitei. Falei assim, não, o perfeito de Deus é perfeito de qualquer forma. Aceitei, corri atrás. E glória a Deus, meu filho hoje tem 2 anos e 10 meses. Já tá com todo encaminhamento, já fez terapia, já evoluiu super bem, entendeu? Se eu tivesse negligenciado e fingido que eu não tava vendo nada, ele tava até hoje parado, entendeu? Então o principal objetivo de uma mãe autista é aceitar e tentar ajudar, porque querendo ou não, quem vai sofrer mais vai ser você e seu filho, entendeu? Então assim, que nem eu falei do vídeo do menininho, pra mim, nossa, era uma aflição, falei, santo Deus, imagine que horrível. E hoje eu sou aquela mãe daquele vídeo, eu sou aquela mãe que fala com o filho e o filho não atende. Eu sou aquela mãe que tem que pegar na mãozinha do filho e falar, vamos passear, filho, venha tomar banho. Eu sou aquela mãe que eu achei que eu não suportaria. E Deus é tão lindo, tão perfeito, que Ele curou a minha alma. Ele curou meu coração no processo com o Rael, entendeu? E hoje eu vejo de uma forma tão leve. Eu falo, Senhor, se Tu permitir que ele tenha um futuro, vamos supor, padrão, né? Que ele case, que ele tenha filhos, amém. Mas se o Senhor permitir que ele seja sempre o meu filho, o meu bebezão, amém também. Porque o Senhor é perfeito. E o Senhor vai me dar força. Eu não vou dizer que é fácil.
Tem momentos que é difícil, que você tem vontade de chorar, que você vê outras crianças falando, interagindo, brincando com os amiguinhos. Você vê o seu filho lá, quieto, sem interagir com ninguém. Você sofre, mas eu creio que tudo que Deus permite que nós passamos é por um propósito maior, né? E foi a transformação do meu caráter, do caráter da minha família, do caráter do meu marido, entendeu? Então tudo Deus tem um propósito. E se Deus coloca, né, o espinho na nossa carne, é pra gente não se engrandecer, pra gente sempre ser dependente dele, pra gente sempre entender que tudo é por ele, que a gente nada vai ser perfeito, que a gente vai passar por obstáculos, mas que nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Então, se você é mãe de autista, ou se você tem suspeita que teu filho seja autista, creia que você vai dar conta. Você vai dar conta. Deus vai abrir os caminhos para você. Deus vai direcionar você. E saiba que não é teu filho que é especial, somente você é especial. Você é importante para Deus e você vai muito além do que você imagina. Então, não ache que é um erro de Deus, que é um castigo de Deus. Não, é um propósito maior, é uma cura. Permita ser curada para curar outras mães. Eu permiti que Deus me curasse e hoje eu creio que eu vou curar muitas mães. Amém? Então é isso, pessoal. Esse é meu primeiro vídeo falando um pouco sobre o autismo do Israel. Tchau, tchau!